Hoje é sábado, dia 9 de setembro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui outra vez o irmão Elias. Olha, estou muito, mas muito satisfeito com a repercussão que tem tido as minhas publicações. Eu sei, meu querido, eu sei, minha querida, que muitos de vocês, talvez até pessoas que me amam, alguns de vocês detestam aquilo que eu falo. Mas não é porque existe assim uma implicância de vocês contra mim. Não. Vocês que pensam diferente de mim, vocês têm o mesmo sentimento que qualquer pessoa que ama teria. Só que a gente precisa controlar os sentimentos. Tenho certeza que se depender de mim, a misericórdia do Senhor vai alcançar você que de vez em quando, me maltrata. A mim você não está fazendo nada, você está fazendo contra o Senhor, nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então, essa semana, de novo eu toquei na ferida e que eu estava falando a respeito de Deus e Jesus Cristo e tal, porque a maioria dos cristãos creem que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Eu não creio assim. Eu creio que Deus é único. O próprio Jesus disse quando ele estava orando, entre outras ocasiões, mas o que chama a atenção, quando ele estava orando, ele falou para o Pai: Pai, a vida eterna é esta, que as pessoas reconheçam a Ti como um único Deus e ao Teu Filho a quem enviaste. Ou seja, Jesus Cristo confessou ali diante do Pai, orando ao Pai, ele falou: olha, que as pessoas tenham esse entendimento. Jesus Cristo quer que nós tenhamos esse entendimento, que só existe um Deus. Um dia, também já falei essa semana e falei em outras ocasiões, um dia um rapaz perguntou: bom mestre, o que bem farei? E ele falou: não me chame de bom, não, bom é um só, que é Deus. Então Jesus nunca quis ser Deus. E a Bíblia, quando Paulo estava escrevendo aos Colossenses, deixa eu ver se era Colossenses, Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que Jesus, embora subsistindo em forma de Deus, nunca teve por usurpação ser igual a Deus. Ora, o que é em forma? A essência do Senhor Jesus Cristo era Espírito igual ao Senhor Jeová. Este Espírito não é do próprio Deus, porque esse Espírito saiu de Deus. A Bíblia diz, na Bíblia Sagrada diz Colossenses, deixa eu ver aqui, tem que pegar uma palhinha porque são muitas coisas. A Bíblia diz que Colossenses, capítulo 1 e verso 18, diz que Jesus Cristo é o princípio, ele é o primogênito da criação de Deus. Isto está escrito em Colossenses, mas também em Filipenses também diz que Jesus Cristo existia em forma e nunca quis ser igual. Então, meu amado, minha amada, colocaram na cabeça da maioria das pessoas que existe a Santíssima Trindade. Houve um concílio e a Igreja Católica botou isso aí, e isso tem perseguido o povo de um modo geral. Tanto os católicos quanto muitos evangélicos seguem essa doutrina de dizer que Deus é a Santíssima Trindade. Assim como também deturparam o sábado. Assim como também deturparam o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Enfim, a Igreja Católica, os líderes da Igreja Católica fizeram isto. Já fizeram pelo menos 7 concílios. 7 concílios foram feitos, principais, né? Tiveram alguns outros, mas a Igreja Católica fez pelo menos 7 concílios. Para quê? Para ajustar, para chamar o povo para aquele cabresto ali, olha, para aquele quadradinho ali. E esse quadradinho diz que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Esse quadradinho diz que o domingo é o dia do Senhor e não mais o sábado, conforme está na Bíblia. A Bíblia diz que é sábado. Mas aí, então, enfim, meu irmão, enfim, minhas irmãs, meus irmãos, amados e amados do Senhor, meus amigos e amigas, nós estamos cercados de muitas informações erradas implantadas por essa igreja. Agora, o que nós devemos fazer? Nós temos que buscar a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo nunca, ele falou
eu sou Deus. Não, ele falou, eu e o Pai somos um. Assim como a Bíblia diz, eu e minha esposa somos um. Entendeu? Então, eu e o Pai somos um, não quer dizer que eu sou Deus. Jesus Cristo nunca quis ser Deus. Quando o rapaz o chamou, bom mestre, ele falou, que isso? Bom é um só, que é Deus. Isso está escrito em Mateus, está escrito em Marcos, está escrito em Lucas. E só não vê quem não quer. A famosa passagem que diz do mancebo de qualidade. Enfim, meu irmão, agora veja só. Se você for uma pessoa que tem interesse mesmo nas coisas do Senhor, não fala comigo, não. Entra no teu quarto, fale com Deus e examine minuciosamente o livro de Apocalipse. Sabe por que eu digo o livro de Apocalipse? Porque Apocalipse não tem igreja católica, não tem igreja batista, não tem igreja adventista, não tem igreja testemunha de Jeová, não tem mormon, não tem... O céu só existe homens, aliás, homem não. Falei uma gafe agora. No céu só existem seres masculinos, olha, eu disse masculinos. Maria, Antonieta, a Patrícia, não tem nada disso lá não. Aliás, ser humano nenhum, e muito menos fêmea. Lá só existem sexo, não é sexo, só existem pessoas masculinas, vamos dizer assim, tá? Então, e lá no céu, onde as pessoas conhecem realmente o próprio Deus, veem o Deus todos os dias, durante séculos e séculos, no céu, algumas pessoas vão se surpreender. No céu, em Apocalipse, por favor, dá uma revirada em Apocalipse com atenção e oração. Você não vai encontrar uma vez alguém adorando Jesus Cristo. Eu sei que você, Elias, não, mas é verdade. Eu falo isso de boca cheia porque Deus me deu tempo, paciência, curiosidade, me permitiu enxergar e eu vi. Em Apocalipse você não vê uma pessoa, um ser adorando Jesus Cristo. Agora, ao Senhor Jeová, sabe quantas vezes eles estão adorando? 8 vezes. E tem mais. Só o Senhor Jeová é que diz, e no capítulo 1, verso de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, capítulo 21, verso 6, e no capítulo 22, verso 13, só o Senhor Jeová que diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando em Gênesis, a Bíblia, quando você abre o primeiro versículo da Bíblia, diz, no princípio, ou seja, no começo. E quem é o primogênito? O primogênito de toda a criação. De toda a criação, primogênito, o primeiro gênio. Jesus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não foram criadores. Quem criou os céus e a terra foi o Senhor Jeová. Mas como que ele criou? Através da sua palavra, o seu Logos. E quem é o Logos? Jesus, a expressão, a palavra, o verbo de Deus criou todas as coisas. Aí alguém diz, sem ele nada do que foi feito se fez. É verdade. Deus usou o Senhor Jeová, usou o Senhor Jesus Cristo para fazer todas as coisas. Irmãos, estudem a palavra, mas deixe o coração limpo, sabe? Não fique com raiva do Elias ou de qualquer outra pessoa que discorda de você, não. Firma o teu pensamento em Deus, busca ao Senhor, ore, e você vai ver que tem muita coisa te prendendo. Pelo menos alguns de vocês. Muitas coisas estão tentando nos prender. Desvencilhe-se disso. Desvencilhe-se disso, porque isso só vai nos levar, se nós entrarmos nessa canoa furada, nós vamos desagradar a Deus. E não me venha com aquela história de dizer, Deus é bonzinho, Deus é poderoso e longânimo em perdoar, então os meus errinhos ele vai perdoar. Não, é sim, não. Deus é único. Trindade, existem essas pessoas? Claro que existem, mas cada um na sua função. O Deus é Pai e é o único Deus, disse Jesus. Agora, Deus tem um Filho que se chama Jesus Cristo. Deus tem um Espírito que é santo, é acima dos outros Espíritos, por isso que ele é santo, o Espírito Santo de Deus. Porque no final das contas, tudo é de Deus, tudo é do Pai. Mas ele tem um Filho unigênito, primogênito, Filho amado. É filho, não é ele é filho de Deus. Eu extrapolei o tempo, há 11 minutos e eu não...
quase 12 minutos, me perdoe. Eu sei que quando a gente fala muito, cansa o ouvinte, por isso eu procuro falar sempre 10 minutos. Mas eu tive que correr porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Deus nos abençoe. Pense nisso. Fique em paz.